O tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros anunciado pelo Donald Trump escalou rapidinho para uma crise política na extrema-direita aqui no Brasil. No centro do debate, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e a família Bolsonaro. Depois de celebrar a taxação e ser criticado por empresários, Tarcísio foi a público. Ele criticou a medida do Trump e disse que ela ameaça interesses do Brasil. Eduardo Bolsonaro não esperou muito e partiu para o ataque nas redes. Acusou Tarcísio de não entender o jogo internacional e de ceder à narrativa da esquerda. O tom foi duro e expôs um racha que já vinha se formando entre os dois lados. A base bolsonarista, que antes via o Tarcísio como herdeiro natural, agora enxerga um adversário em potencial. E mais, a postura do Tarcísio nesse caso foi vista como uma traição ao bolsonarismo e a principal pauta, que é a garantia de impunidade ao Jair Bolsonaro. Quem estava acostumado com um alinhamento automático à extrema-direita do Trump se surpreendeu com a mudança de discurso. Um sinal de que o Tarcísio tenta marcar a diferença, mas pode pagar o preço dentro do próprio grupo, a direita radical. Quinta-feira, 17 de julho de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Rodrigo Vinhales, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, você já sabe, a gente analisa uma temática ou uma notícia importante do momento, algumas movimentações que estão acontecendo do lado da direita e da extrema-direita. E hoje, de novo, eu vou receber o Rodrigo Viana, jornalista, meu parceiro de bancada do ICL Notícias, meu companheiro diário aqui no ICL. Bem-vindo, querido, mais uma vez. Gabi, um prazer estar mais uma vez aqui com você e nesse estúdio que é onde começou o ICL, né? Com uma outra cara, mas o Em Detalhes funciona aqui nesse estúdio que foi onde tudo começou. E para tratar de um assunto tão importante, olha, é uma movimentação que pode ser decisiva para a eleição do ano que vem. Com certeza, e eu quero fazer um resumo que pode ficar desatualizado a qualquer momento. É verdade. Porque essa história está realmente mudando muito rápido, que é o Tarcísio de Freitas em relação à família Bolsonaro e também a relação com a direita e com a extrema-direita de maneira geral. O que a gente tem? A gente tem o Tarcísio apanhando de todos os lados em alguma medida. Pode ser que esteja agora se reconciliando com uma dessas partes, talvez com o empresariado, porque fez uma sinalização, quis fazer para o empresariado de São Paulo, para dizer, olha, eu sei que o estado de São Paulo vai ser afetado, tive uma primeira atuação de defender a família Bolsonaro, me equivoquei e estou tentando consertar esse erro. Foi esse o recado que o Tarcísio quis dar. Se isso vai funcionar ou não, eu acho que a gente ainda está observando. Políticos da direita começando a se movimentar também, a gente vai falar com mais calma sobre isso. E o Eduardo Bolsonaro com uma treta bastante pública com o Tarcísio. Sim. Então, a situação para ele agora tá meio que andando numa corda bamba, o Tarcísio, né? Era o candidato ideal, vamos dizer, a gente já chegou a falar isso, o candidato ideal para a direita, para a extrema-direita, não para a família Bolsonaro. Isso nunca esteve, né, em questão, Rodrigo. Não, o Tarcísio, Gabi, bom, acho que a gente pode fazer uma análise aqui com um pouquinho mais de profundidade, já que a gente tem um pouco mais de tempo e é para isso, é em detalhes, né? Uhum. Até o ano passado, o Tarcísio estava operando com muita habilidade. Ele se mantinha fiel ao Bolsonaro, mas não passava do ponto. Até porque o projeto do Tarcísio e do Kassab, Gilberto Kassab, que é o grande operador político do governo do Tarcísio em São Paulo, era Tarcísio forte, reeleito governador e possível candidato a presidente em 2030. Acontece que, a partir do início de 2025, o Lula cai, a popularidade do Lula começa a cair por causa da crise do Pix, e esses setores do Centrão começam a ficar ouriçados e ver por que esperar até 2030 se nós temos um nome que é capaz de unificar a direita tradicional, os partidos de direita tradicional, então PP, progressistas, né? União Brasil, PSD, republicanos, talvez até o MDB. Então, nós temos a direita tradicional, a Faria Lima, a grande mídia e o voto bolsonarista e o bolsonarismo.
é um candidato que consegue agregar todo mundo. Seria um candidato para fazer uma frente ampla contra o Lula. O Lula ganhou em 22 fazendo uma frente ampla contra o Bolsonaro. Agora a tentativa era o centro, a centro-direita, junto com o bolsonarismo, tendo o Tarcísio, percebendo que o Lula está mais fraco, vamos avançar o sinal. E eles fizeram isso. Aquele movimento de derrubar o IOF na Câmara e no Senado foi já nessa linha. Lula, acabou para você, nós estamos agora unificados, temos até um candidato que é o Tarcísio. Né? Declarações do Ciro Nogueira, presidente do PP, na Faria Lima, dizendo, estamos juntos, vamos cuidar de tudo para vocês. Então, eles estavam se preparando para ter essa candidatura já em 2026, com o seguinte programa: privatização, né, aprofundar as privatizações que o Paulo Guedes prometeu e não fez totalmente, né, privatizou pouco no entendimento da direita. Então, privatização, retirada de direitos ainda do que sobrou de direitos trabalhistas, nova reforma da Previdência, enfim, o programa neoliberal. Talvez aquele programa do Temer, só que agora pelo voto, aproveitando que o Lula está fraco e que o Bolsonaro está inelegível. Eles estavam em pleno movimento para isso, só que daí vem o episódio Donald Trump. E o Tarcísio erra feio nisso, Gabi. Ele se posiciona, ele já tinha se posicionado com o bonezinho do Trump um pouco antes, e veste o bonezinho de novo, reafirma que ele está do lado do Trump, desprezando a situação concreta. E gera muito descontentamento, em parte você já resumiu aí. Para mim, o que mais vocalizou esse descontentamento foram os editoriais da Folha e do Estadão, 2 jornais conservadores, que chamaram o Tarcísio na chincha, como se dizia antigamente. Né? Escuta, você vai vestir bonezinho do Trump ou vai defender os interesses da burguesia paulista? Então esses jornais falam pela burguesia, pelo agronegócio de São Paulo, e não gostaram nada da movimentação do Tarcísio. Né? Você sabe que a gente teve até uma novidade a respeito disso, né? Nessa quarta-feira 16, o Estadão publicou um novo editorial, mais um, que chama O Teorema de Tarcísio. Essa é a chamada. Que ótimo. Aí a descrição, o título, o subtítulo é: trata-se de uma regra lógica. Quem se entrega a Bolsonaro se emporcalha de golpismo e não ganha do ex-presidente nada além de desprezo. Mas Tarcísio tem alternativa: esconjurar Bolsonaro, ou seja, expulsar Bolsonaro, se livrar do Bolsonaro. Então esse agora é um movimento que a burguesia de São Paulo, os jornais que falam por essa burguesia e uma parte do Centrão, você falou aí, está tentando repactuar com o Tarcísio e dizer: Tarcísio, você quer manter a candidatura para 2026? Ainda tem espaço, mas precisa definitivamente se diferenciar do Bolsonaro. O Estadão está propondo isso. Agora, Gabi, essa conta não fecha. Esse teorema pode funcionar no papel, mas na urna não funciona. O Tarcísio só tem voto com apoio do Bolsonaro. O que o Estadão está pedindo para ele? Jogue fora o Bolsonaro e saia candidato sozinho, sem o Bolsonaro como uma espécie de terceira via. O que vai acontecer? O Bolsonaro vai lançar ou o filho ou talvez a Michelle. Já tem sinais aí, né? Ele deu sinais explícitos esta semana de que ele tem o Eduardo e a Michelle como candidatos. Até a Michelle apareceu mais explicitamente numa das entrevistas que o Jair Bolsonaro concedeu à CNN, né? Ele deu uma entrevista estranhamente, mas não era nada estranho, e tudo aí é pensado, com uma fotografia da Michelle Bolsonaro aqui, ó, do lado, uma foto até em preto e branco. Uma coisa romântica. Parecia meio assim. Evita Peron, aquela coisa preto e branco, assim, sabe? Só que Evita Peron de outra linha. Mas para sinalizar: olha, se vocês vão me prender, vão me deixar inelegível, o meu filho Eduardo está lá nos Estados Unidos, mas eu não estou rendido, não, com Tarcísio. Eu tenho a Michelle, porque daí eu confio que ela, sim, vai trabalhar para o que interessa para o Jair Bolsonaro. Então, o Tarcísio, Gabi, ele tentou, nesse teorema aí que o Estadão diz, ele estava num teorema anterior, que era: deixa um pé na canoa bolsonarista para ninguém chamar você de traidor, e o outro pé você põe no projeto da elite de São Paulo, do Brasil, do agronegócio, da Faria Lima, etc. Ele aprendeu com o João Dória que ser traidor não rende muito. Exato. No âmbito político. Não podia começar o governo e já trair. Então ele manteve um pé em cada canoa. Só que aí não funciona, porque a canoa do Bolsonaro está indo para um lado e a canoa desta elite de São Paulo está indo para o outro, por um fato objetivo. O Donald Trump subiu as tarifas, propôs um confronto para o Brasil, e nessa hora a burguesia, os empresários querem o quê? Alguém que põe o bonezinho do Trump ou alguém que trabalhe no bastidor negociando para que as coisas, que os investimentos não se percam. Então,
esse um pé em cada canoa, o risco do Tarcísio hoje é cair na água. Não ficar em nenhuma das duas canoas e cair na água. Ele está tentando, você trouxe muito bem aí. Ele não, né? O Kassab está tentando operar uma redução de danos para o Tarcísio. Para ser candidato em 2026, não sei se ele vai topar isso que o Estadão propôs para ele hoje. Mas pelo menos para ele repactuar com a elite e continuar se mostrando confiável para a elite de São Paulo e talvez ser candidato em São Paulo, a governador, dizendo eu defendo aqui os interesses de vocês, eu tenho projetos imobiliários no centro de São Paulo que vão dar dinheiro para todo mundo, eu defendo privatização aqui em São Paulo e me preparo para 2030. Então, estão repactuando nesse momento. Eu acredito que o Tarcísio não vai embarcar nessa aventura de ser candidato a presidente contra o bolsonarismo. Isso seria ele se transformar num novo João Dória, um traidor explicitamente. E hoje no Brasil, esse teorema do Estadão não funciona. A contradição está explícita e não fecha. A conta para o Tarcísio hoje não fecha. Não fecha mesmo, porque ele primeiro quis demonstrar ali que era um aliado do Bolsonaro, mas não suficiente para a família Bolsonaro, porque eles consideraram que ele não estava falando de anistia para o pai, para o Jair, o quanto deveria, porque no fim das contas ele deveria estar mais ferrenhamente ao lado da anistia do que ao lado do Brasil. O Tarcísio está enfrentando também várias ações na justiça, né? Porque a gente tem, por exemplo, o PT acionando o Supremo Tribunal Federal por uma suposta pressão, porque ele foi até os ministros do Supremo para pedir liberação para o Jair Bolsonaro viajar para Washington para negociar a questão das tarifas. A gente tem prerrogativas também contra o Tarcísio no STF, acusando de tentativa de obstrução de justiça, e o Boulos pedindo para a PGR investigar o Tarcísio por uma tentativa de facilitar a fuga do Bolsonaro, já que poderia ser uma oportunidade para o Bolsonaro também ir para os Estados Unidos e ficar lá. Não tem nem passaporte atualmente para poder fazer isso, né? Ele ligou para o Supremo Tribunal Federal e sugeriu aos ministros: liberem o passaporte para o Jair poder ir, o Tarcísio, né, fez essa sugestão, isso, poder ir para os Estados Unidos, negociar isso em nome do Brasil. Gente, isso aí mostra que é um sujeito que não está entendendo a gravidade do momento. Nós estamos às vésperas de julgar o Bolsonaro e colocar o Bolsonaro na cadeia, né? Então, a hora que ele fez essa proposta para o Supremo, se queimou completamente. Ele tentou se mostrar confiável junto ao bolsonarismo nesta linha. Quando ele faz isso, ele desagrada ao Supremo. Se ele agrada muito ao Supremo, aí ele desagrada ao Bolsonaro. Por isso que é um pé em cada canoa e não vai fechar. Essas canoas não vão andar juntas nesse momento. Ele não tem essa chance. E o Trump entregou de bandeja para o Lula uma possibilidade de recuperação da popularidade. Então, o Centrão preparou todo o cenário para encerrar a era Lula, para dizer: Lula, acabou para você, nós te derrotamos na votação do IOF, acabou o seu governo. Passam 2 semanas e o Trump entrega de bandeja esta bandeira da defesa nacional, que as pesquisas estão mostrando que o Lula está sendo o maior favorecido nesse momento, e o Tarcísio é o grande derrotado desse movimento todo. Porque o Bolsonaro, você pode dizer, o Bolsonaro não vai conseguir nada de objetivo, mas ele está lutando e ele está mantendo a base mais radical coesa com ele. Então, você pode dizer, o Bolsonaro está na mesma, vai ser preso do mesmo jeito, está mantendo a base coesa. Já o Tarcísio perdeu a condição do provável candidato que unificaria direita tradicional e bolsonarismo, né? Mas a gente tem também o Eduardo Bolsonaro subindo o tom de uma maneira que ele nunca fez antes. E aí eu queria trazer essa fala aqui do Eduardo. Ele já tinha falado que era um desrespeito. Ele começou nesse tom, um pouquinho mais abaixo, né? Pro Tarcísio, né? Dizendo, falando, olha, Tarcísio, isso é um desrespeito. Você tentar contornar o tarifaço, né? Você tentar negociar com o baixo escalão dos Estados Unidos. Depois, ele aumenta muito esse tom. Ele escala, ele diz que é uma subserviência servil. Aliás, é um pleonasmo, né? Porque subserviência é sempre servil. As elites, porque ele está dizendo que o Tarcísio está fechado com o empresariado. Como se o Bolsonaro nunca tivesse tentado fechar com o empresariado. Pois é, mas como o Bolsonaro tem esse discurso de que ele é antissistema, o que ele tenta mostrar para o eleitorado, Eduardo, é o seguinte: olha, o Tarcísio é do bolsonarismo, mas ele é de um bolsonarismo que dá mais bola para o empresário de São Paulo, para o agronegócio, do que para os interesses da ultradireita, do bolsonarismo, desse movimento de extrema-direita liderado pelo Bolsonaro. Realmente você tem razão. E aí mostra por que o Tarcísio é o grande perdedor, Gabi. O governo federal ficou bem chateado com ele, porque governador não tem que negociar
com um país estrangeiro. Então, ele desagradou o governo federal, desagradou o Supremo Tribunal Federal, porque fez essa sugestão esdrúxula de liberarem o passaporte para o Jair, e desagradou a família Bolsonaro, que entendeu, esse cara está querendo negociar, bypassando, né, deixando a gente de lado e mostrando que ele é o representante da elite de São Paulo, do empresariado, da burguesia. Então, desagradou todo mundo. Quem ficou com ele? O Kassab, que é o operador político dele e que está operando agora para reduzir danos. E ele tem condição de reduzir danos, Gabi, porque ele tem o governo de São Paulo, ele tem uma série de projetos em São Paulo engatilhados que interessam aos empresários, tem essa proposta de mudar a sede do governo paulista, que vai gerar milhões, talvez bilhões de reais em negócios imobiliários no centro da capital paulista. Tem estrada, tem privatização, tem obra pública. Então, o Tarcísio tem chance sim de se repactuar com a burguesia de São Paulo e se reeleger governador e se colocar para 2030. Mas eu tenho a impressão, olhando os dados de hoje, que para 2026 o jogo para ele ficou bastante complicado. Eu não quero dizer que acabou para o Tarcísio, porque no Brasil as coisas mudam muito rápido. Mas nesse momento acabou para o Tarcísio em 2026. Ele não tem condição de ter o voto bolsonarista e, ao mesmo tempo, o apoio dessa elite que fala através do Estadão e da Folha e diz, Tarcísio, ou você bota o bonezinho do Bolsonaro e do Trump, ou você representa os interesses dos setores econômicos produtivos. Então, como é que ele faz? Ele não fecha. Exato. E aí o Centrão é muito habilidoso, né, Rodrigo? Porque ele se reposiciona muito rapidamente. Aliás, a gente sabe quem é que o Centrão defende, mas eles se colocam conforme a opinião pública quer. Sim. Então, Ciro Nogueira, por exemplo, viu que a opinião pública está contra o tarifaço do Donald Trump, já foi rapidamente o presidente do PP se posicionar dizendo o que o Eduardo está fazendo é um erro, ele está errando com o Tarcísio nesse momento. Então ele falou publicamente, eu divirjo completamente do Eduardo, nenhum brasileiro pode aplaudir o aumento de tarifa contra o nosso país. O Kassab, você citou muito bem, também defendeu o Tarcísio, foi se colocar ao lado dele e disse que o Tarcísio está agindo com responsabilidade ao procurar diálogo com os Estados Unidos, ao minimizar os impactos do tarifaço. Então, ele coloca o Tarcísio não como se ele tivesse apoiado, porque a memória parece que é muito curta dos políticos, né, do Centrão. Porque o Tarcísio, ele se posicionou ao lado do tarifaço inicialmente. Botou o bonezinho do Trump. Exato. Só como não deu certo, como ele ficou desgastado com a opinião pública, ele se reposicionou. Sim. Mais do que a opinião pública, né? Com o empresariado. E essa fala do Ciro Nogueira que você leu, ainda dá a entender que o Ciro Nogueira... Quer dizer, o Ciro Nogueira bate de frente com o Eduardo. Entre Eduardo e Tarcísio, o Ciro Nogueira está ficando com o Tarcísio. Isso é para a gente anotar. Então, eles estão com a avaliação de que a família Bolsonaro está isolada. Semana passada, a gente também falou sobre como saiu uma reportagem de bastidor. Centrão acha que não há viabilidade para a candidatura do Eduardo Bolsonaro. Acho que não. Do Eduardo, Então, eles têm essa avaliação. Agora, falta combinar com a família Bolsonaro. O Jair vai preso. O Eduardo está lá com uma parceria, com um canal direto com a Casa Branca. Por que ele vai entregar esse patrimônio de votos que ele tem, que é de 30% a 40% dos votos hoje no Brasil, por que ele vai entregar isso para um candidato como o Tarcísio que ele não confia, que ele acha que não vai comprar a briga para depois anistiá-lo, para tirá-lo da cadeia? Então, eu acho que se insistirem na candidatura Tarcísio, o Centrão insistir na candidatura Tarcísio, vai ter que disputar espaço com a candidatura da família Bolsonaro para ver quem vai ao segundo turno com o Lula. E aí pode acontecer qualquer coisa. Pode ir Lula e Michele Bolsonaro e o Centrão ficar no meio do caminho. Eu acho que o Tarcísio não vai correr esse risco, porque ele tem uma reeleição em São Paulo ainda muito possível, já que ele está repactuando, ele teve esse movimento inicial errático e errado, mas depois ele está se reposicionando. Então esse desgaste pode não ter cauda longa até a próxima eleição. Não, eu acho que se reeleger. Para governador, eu acho que hoje ele tem condição de se reeleger. Aí você pode me falar, mas peraí, se eles comprarem uma briga total com o bolsonarismo, aí o Bolsonaro pode querer lançar um outro candidato a governador em São Paulo. E é possível. O Bolsonaro é capaz de fazer isso, gente. Em nome dos interesses dele, de um homem que está desesperado. A gente viu o Bolsodória, mais uma vez aqui, lembrando do João Dória, né? Ele fez Bolsodória, depois rompeu. Então, não custa nada para o Jair Bolsonaro, se o Tarcísio que quiser botar muitas manguinhas de fora,
e fazer críticas e confrontar a tática da família Bolsonaro, lançar um outro nome mais bolsonarista. O vice-prefeito de São Paulo, reeleito, eleito como vice do Ricardo Nunes, tem falado muito, tem se posicionado, é um policial que é vice do Ricardo Nunes, o Melo, e ele tem sido essa voz de defesa do bolsonarismo, dizendo que tem muita gente traidora em São Paulo. Já tem gente falando assim. E os políticos de São Paulo que traíram a família Bolsonaro, todos acabaram. Alexandre Frota, Joyce Hasselmann são os dois que a gente lembra mais facilmente, né? Então, quem fica contra a família Bolsonaro? O Dória é o terceiro, né, que se inviabilizou. Então, hoje, essa equação para o Tarcísio repactuar e ter chance de se reeleger, ele não pode confrontar o Bolsonaro. Ele vai ter que mostrar, eu sou um bolsonarismo mais light, e aí tenta ganhar a eleição de governador. Mas para ser candidato a presidente, parece que não tem espaço nesse momento para ele. Eu acho interessante também o posicionamento do próprio Jair em relação a isso, porque eu não sei até que ponto é interessante também ele ver o Eduardo rompendo totalmente com o Tarcísio assim publicamente, porque ele foi dizer, olha, eu conversei com o Eduardo, ele deu essa entrevista para a CNN e uma das declarações foi essa, eu conversei com o Tarcísio e com o Eduardo e a situação já está pacificada, tá tudo bem, então tá querendo sinalizar também para a direita de que eles não estão rompendo, ou pelo menos que ele está tentando colocar panos quentes. Que ele está tentando, mas... E aí, nessa entrevista... Sem contar a foto. Não, eu ia chegar na foto, acho que você também ia trazer esse fato, né? Ele dá essa entrevista para a CNN, em que ele perde o controle, grita dentro do estúdio, não porque era à distância, mas grita com os jornalistas, como é do feitio do Jair Bolsonaro. Um dos jornalistas tem que interromper, porque ele está completamente fora do tom, mas ele dá essa entrevista com a foto da Michelle, não é nem do Tarcísio, nem do Eduardo, é a foto da Michelle beijando o Jair, como se fosse uma passagem de bastão. Claro que não está decidido isso ainda, mas ele está mandando um recado para a direita, dizendo, se vocês queimarem o Eduardo nessa briga com o Tarcísio, eu posso não ficar com nenhum dos dois, eu posso ter um terceiro nome que é a Michelle. Então, o Jair Bolsonaro ainda dá as cartas na direita. Então, não dá para ter uma candidatura de direita bolsonarista sem conversar com ele. E ele é um homem desesperado, um homem que você é intempestivo, que você não sabe, conversa com ele hoje, amanhã ele vai numa outra direção. Então é muito arriscada essa jogada para o Tarcísio hoje, né? Ele, desde o ano passado a gente comentava, o Chico Sá sempre falava isso, você, eu, a maioria das pessoas dizia isso aqui no ICL, né? Quer dizer, o Tarcísio tem uma reeleição em São Paulo quase garantida. Ele vai se arriscar? E todo o projeto dele, entrega de obras, privatizações, tudo é para o segundo mandato. Metrô, ampliação de metrô, de trem. Então ele tem tudo, se for reeleito, para fazer um segundo mandato mais forte. E aí em 2030, contando, aí o Bolsonaro já está enterrado politicamente. E o Lula também provavelmente não vai estar como um candidato forte para o outro espectro. E aí ele viria como um candidato no espectro dos antigos tucanos, daquele o candidato da burguesia paulista, com discurso privatizante, pós-Bolsonaro e pós-Lula. Esse seria o projeto ideal do Kassab. Eles tentaram antecipar, porque o Lula começou a cair nas pesquisas, eles tentaram antecipar, mas não deu certo. A operação, por enquanto, não deu certo. Aí eu acho que vale a pena a gente entrar, já que a gente está falando aqui do Lula, da popularidade do Lula subindo, a gente teve essa pesquisa que saiu da Atlas nessa semana, Sim. Que mostra não só a popularidade do governo Lula com o efeito do tarifaço, mas também a comparação, quando a gente olha para o governo Bolsonaro e a avaliação de como ele atuava, o governo Bolsonaro no exterior, o governo Lula se coloca de uma forma muito superior. Então a gente tem, aqui vou ler exatamente a pergunta da pesquisa. Uhum. Na sua opinião, Lula representa o Brasil melhor ou pior que Bolsonaro em plano internacional? Aí a gente tem melhor 61,1%, pior 38,8%. Então é muito claro aqui que é um efeito de como o presidente Lula e o governo Lula está se posicionando desde que o tarifaço foi anunciado pelo Trump. E como a gente sabe que o país é dividido, o eleitorado antilulista tem quase metade, então tem um pedaço aí, inclusive, de um eleitorado que não é lulista, não é petista, que está achando que o Lula está indo melhor que o Bolsonaro. Isso é que é grave para o Bolsonaro, né? Que é esse número. E o outro número é aprovação e desaprovação do Lula. A pesquisa Atlas, que você acabou de citar, mostra que pela primeira vez em 2025 tem um empate, aprovação e desaprovação. Então a curva voltou a fechar.
é a melhor avaliação do Lula desde outubro de 2024, né? Portanto, antes da crise do Pix. O Lula está recuperando a popularidade que ele tinha antes da crise do Pix. Se essa curva continuar nesse caminho, o Lula chega ao ano da reeleição muito forte. E aí um pedaço do Centrão, que estava nessa operação Tarcísio, um pedaço vai pactuar com o Lula. O MDB, o PSD do Kassab, aliás, já tem esse movimento no Nordeste de governadores, candidatos a senador do PSD, querendo fechar logo com o Lula. Não querem ficar nessa confusão. Porque estão vendo que o Lula está voltando a ficar forte. A inflação está caindo um pouco. Ainda é um problema, mas não é que está caindo, tá? Os preços estão subindo mais devagar, tá voltando. O preço dos alimentos já não está aquela coisa assustadora. Café ainda está. Então, o Lula ainda tem um trabalho para fazer. Mas o Trump entregou para ele a possibilidade de chegar forte a 2026 e essa pesquisa da Atlas mostra exatamente isso, Gabi. Então você tem divisão na direita, Tarcísio com um caminho muito dificultado, quase que inviabilizado para 26 e o Lula fortalecido na véspera do fechamento dos palanques, porque é agora, né? Nesse final de 25 é que vão fechar os palanques para o ano que vem. Aí só para a gente fechar, Rodrigo, e já que a gente falou naquela comparação de política externa, vale a pena a gente também trazer a fala do Bolsonaro em relação ao Trump, né? Porque ele diz, eu sou um apaixonado pelo Donald Trump, ele sempre me tratou como um irmão. E aí o Donald Trump ele é questionado por jornalistas a respeito do Bolsonaro, e ele diz, o Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele nem... É interessante que ele nem fala Bolsonaro é um homem honesto. Ele fala, Bolsonaro não é desonesto. Não é que eu conheça pessoalmente Bolsonaro, não é que eu seja um amigo próximo dele. Mas acho que ele ama o povo brasileiro e tal. E aí ele dá uma argumentação meio macarrônica para defender o Bolsonaro. Então, assim, é muito curioso, né? No mesmo dia, eles dão declarações completamente diferentes. Se fosse um namoro, seria uma relação abusiva, né? Não correspondido, seria assim, um dia pro outro, eu sou apaixonado por você. Platônico, né? E o outro dia assim, olha, você talvez possa tomar uma cerveja um dia, mas gostar de você também já é um pouquinho demais, que é o que o Trump falou pro Bolsonaro. E mostra assim, como o Bolsonaro é pequeno, né? Quer dizer, ele é apaixonado não pelo Trump, ele é apaixonado pela figura do presidente dos Estados Unidos, porque ele é um vira-lata, né? Assim, e isso eu digo, eu tenho assim, maior amor pelos cachorrinhos vira-latas, mas não pelo presidente brasileiro, ex-presidente brasileiro vira-lata, né? Que não defende o Brasil, que fica nessa posição de subserviência, como disse o filho dele. Subserviência servil. Né? A subserviência servil. Eu não sei, será que o Bolsonaro que é subserviência o quê? Mais do que servil? Ridícula, esdrúxula, essa coisa, eu sou apaixonado. Que coisa ridícula, né? É um negócio assim absurdo. E acho que o Bolsonaro não vai perder o apoio desses 30%, 40% que vão com ele. Mas tem uma turma aí do meio do caminho que apoiou o Lula em 2022 e que eu acho que, principalmente empresários, estão voltando, será que não é melhor fazer um acordo com o Lula? Porque o Bolsonaro não dá, né? É um cara intempestivo, o filho, ele, a família. Você não sabe o que eles vão fazer e eles defendem o interesse deles, não é o interesse da burguesia. Eles não são organicamente defensores de um projeto do neoliberalismo. Eles são defensores primeiro deles e depois, se der, também vão junto como operadores num projeto neoliberal. Tentaram até, né, com o Paulo Guedes, mas nem funcionou, né, durante o governo do Bolsonaro. Eu acho que com os últimos acontecimentos isso está mais claro do que nunca antes. É isso. E esse descolamento, né, do Estadão, da Folha, dizendo assim, Tarcísio, tira o boné do Trump e se afasta do Bolsonaro, que ele não faz bem para você, né? Exato. Rodrigo, bom demais ter você aqui mais uma vez. Seja bem-vindo sempre. Muito obrigado, Gabi. É um prazer. A gente apresenta o programa juntos, mas ali é o noticiário. Às vezes não tem tempo de analisar com um pouquinho mais de detalhe, né? Como você diz aqui. Mergulhar um pouquinho mergulhar mais num tema tão importante. Eu acho que esse tema aqui é fundamental para o ano que vem. É isso. E sempre leve, né? Uma conversa sempre leve muito aqui. Boa. Obrigado, todo mundo Gabi. Que acompanha gosta muito. A última vez elogiaram, falei, vamos trazer. Vamos de novo. Obrigado. Estou à disposição. Vamos nessa, então. Obrigada. Obrigado, até a próxima. Gabi. E eu quero te convidar para participar junto com a gente no dia 27 de julho, 8 horas da noite, vai ser um domingo, do nosso próximo capítulo, talvez o mais importante da nossa história aqui do ICL, que é o nosso evento ICL Eterno, vai ser online, gratuito. Você só tem que entrar em detalhesicl.com.br, colocar seu e-mail lá
para poder receber os nossos alertas de quando o evento estiver começando. A gente vai anunciar novidade, parceria na área da educação, do jornalismo também, inclusive no âmbito internacional, mas eu não vou te adiantar ainda o que é. E no entretenimento, para você continuar com o ICL, mesmo fora do horário dos nossos programas diários. Agora tem o Mercado Investimentos. Na sequência, vem o Rolê ICL e você pode ouvir Em Detalhes todos os dias, de segunda a sexta-feira, também nas plataformas de áudio. Valeu e até a próxima. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma. Eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.